Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista, a última edição da semana. E nós vamos fechar bem, viu? Nesse primeiro bloco, eu converso com o coordenador do mestrado em História da nossa Universidade Federal do Acre, professor Sérgio Roberto, a quem eu agradeço a sua vinda aqui, professor. Eu que agradeço. Bom, e nessa apresentação já trago uma novidade, né? O mestrado em História na nossa UFAC. O que representa isso, Sérgio? Bom, então, eu acho que ele tem uma representação muito importante. Primeiro, pela conjuntura em que nós estamos passando, considerando o cenário de financiamento de políticas públicas para as universidades públicas federais. É um momento de contingenciamento, de corte de recursos para as universidades públicas federais. A Universidade Federal do Acre, que nós temos um conselho que eu participo como membro do conselho universitário, a administração superior já fez uma exposição mostrando que nós temos cortes no campo de custeio na casa de cerca de 42%. Isso ameaça, inclusive, o próprio funcionamento da universidade. E mesmo em meio a isso, nós estamos fincando o pé, existindo. Não é nem só um processo de resistência, mas de existirmos, né? De sermos atores, protagonistas de processos e a apresentação de uma proposta de mestrado para entrarmos em uma rede nacional no mestrado na área de ensino de História e a aceitação dessa proposta nos mostra primeiro uma questão de que nós vamos continuar existindo dentro das universidades, nós vamos continuar com projetos de capacitação e formação de professores quando atuamos no campo de licenciaturas, nós vamos continuar desenvolvendo ações que visem atingir a sociedade, visem melhorar cenários para a sociedade nessa inter-relação, considerando a UFAC como parte constitutiva da sociedade. Bom, então, para quem está nos assistindo, é importante entender que mesmo em um ambiente de corte de recursos, vocês apresentaram, a UFAC apresentou uma proposta e ela foi de tal forma sólida, foi coesa, que se entendeu que era importante existir, criar esse curso de mestrado em História. Agora, uma pessoa, como eu falei na propaganda da nossa conversa aqui, uma pessoa que há tempos se formou em História na UFAC e agora tendo essa possibilidade de fazer um mestrado, o que ela tem que fazer? Quantas vagas vocês estão oferecendo? E eu não sei se cabe a pergunta, mas qual é a linha de pesquisa que esse mestrado abre, Sérgio? Bom, basicamente esse mestrado é voltado para a área de ensino de História. Ele é um mestrado que prioriza processos de formação continuada de professores. É um mestrado que prioriza profissionais que atuam na rede básica pública e na rede básica, seja pública, aliás, ou privada. Profissionais que atuem na rede básica, que tenham uma participação efetiva na área de História. Ele pode ser licenciado em outras áreas, mas ele precisa estar atuando na rede básica e ter uma relação com a área de História nessa atuação. Esse profissional que nós estamos buscando, ele ao final desse curso, que nós consideramos um curso de formação continuada, ele terá efetivamente um mestrado, uma formação de pós-graduação stricto sensu, um mestrado reconhecido pela CAPES, que é oferecido nacionalmente em rede, mas que cada universidade elabora uma estratégia, elabora uma proposta, um projeto, seleciona profissionais de acordo com os critérios da CAPES. A universidade, através da administração superior, oferece uma infraestrutura que a CAPES avalia e a partir daí ela vê a viabilidade de implementação do curso. Então, esses profissionais sairão com título de mestres, e, obviamente, com uma formação que possibilita que eles ascendam posteriormente à titulação de doutor. Inclusive, a pretensão nossa, da própria rede nacional que trabalha com mestrado profissional em História, ainda esse ano discutir essa questão de um doutorado com a possibilidade muito concreta dele ser anunciado quase que na sequência desse mestrado. Rapaz, mas vocês estão se inserindo bastante. Esse apresentamento é um mestrado em rede, um doutorado em rede, uma experiência nova e para nós seria algo fantástico. Vamos trabalhar inicialmente com 20 vagas. 20. Né? São 8 professores para atuar com 20 alunos. Né? E dessas 20 vagas, 15 vagas são para livre concorrência. E 5 vagas, elas são destinadas basicamente a ações afirmativas. São as chamadas cotas, onde nós estaremos abrangendo a questão de indígenas, negros e pessoas com necessidade, né?
com necessidades especiais. Então, o edital desse mestrado vai ser divulgado dia 15. Dia 15 de agosto agora. As inscrições ficarão abertas até o final de setembro, até 29/9, a previsão de ficar aberta. E em outubro nós realizaremos a seleção, já com o início do mestrado previsto para o início de 2020. Né? Já está tudo certo, tudo ordenado. Também é importante ressaltar, então, que os 6 primeiros colocados desse mestrado, nós conseguimos também, faz parte dessa discussão da rede nacional, e já está consolidado, eles receberão bolsas de estudo via CAPES para poder realizar o seu estudo com maior tranquilidade. Olha, me parece uma proposta, essa estratégia de quem pensou essa possibilidade de mestrado em História na UFAC, essa estratégia de vincular a produção de conhecimento que vai ser feita à sala de aula, me parece que a força está bem por aí, né? Porque é muito prática, você não concorre com outras escolas de história que já tem na região, inclusive, destaco aqui Belém, a UFPA é muito forte também em história, que já tem algo em pesquisa em outro nível, mas o que vocês querem é como que eu posso melhorar a qualidade do que eu estou ensinando para os meus alunos na rede pública, por exemplo. Exato. É muito prático. Discutir ensino de história hoje é algo que para nós é muito, muito importante, porque primeiro nós temos algumas novas abordagens, algumas novas legislações, algumas já nem tão novas, né, que precisam ser colocadas efetivamente no cotidiano das escolas de educação básica. No caso do Acre, já existe uma inter-relação, uma parceria entre a Universidade e a Secretaria de Estado de Educação com alguns programas na área de História, como, por exemplo, na área de inclusão étnica, né, onde já se pratica isso com uma certa frequência. Já existem cursos de capacitação ministrados pela universidade para que, efetivamente, essa área ela seja tratada de uma forma muito intensa com professores. Existe também algum relacionamento na área de educação indígena, que eu acho que inclusive é uma questão fundamental e primordial para nós, discutirmos essa questão da educação indígena e pensarmos numa perspectiva desses atores, desses povos serem o protagonista no processo de elaboração, assim como das populações negras. Eu acho que é importante para nós agora criarmos um espaço onde essas ideias e onde esses atores e essas concepções elas possam ser discutidas, abordadas, e a partir daí se tem a possibilidade de produções acadêmicas que ajudem na elaboração, inclusive deem sustentação para a construção de políticas públicas, né, no campo da educação. Pois é, Sérgio, porque um aluno que inicia o mestrado em História com essa perspectiva de uma aplicação talvez direta no que é dado em sala de aula, isso não descarta a possibilidade dele continuar os estudos e talvez, aí sim, fazer o que já é tradição na academia brasileira, fazer alguma espécie de revisão sobre alguma doutrina ou alguma linha de pensamento, linha de pesquisa, que de certa forma, assim, digamos, é uma espécie de dar um status à pesquisa, né? Através de um estudo, você redirecionar a visão histórica a respeito de um assunto. Todo historiador, todo pesquisador, na verdade, quer isso. Então, assim, talvez quem esteja nos assistindo pode achar, mas isso aí é um mestrado para ser aplicado em uma sala de aula? Mas isso não impede que outras coisas aconteçam a partir disso, né? Bom, então, eu acho que a importância desse mestrado, primeiro, é pensar que a universidade ela tem que ter um contraponto, ela tem que ter uma oferta para a sociedade. Ela é financiada com dinheiro público. Ela não é gratuita? Ela não é simplesmente gratuita, ela oferece, é fundamental ela ser pública, gratuita e referencialmente de qualidade, né? Referenciada com qualidade. Agora é importante percebermos que isso gera necessidade de ela ter uma ação efetiva Sim. em prol da sociedade. Sim. Eu penso que não dá mais para pensarmos essa separação, que na verdade é fictícia e gera problemas, entre a educação básica e a educação superior. Se não houver uma inter-relação, nós vamos estar formando um tipo de profissional na educação superior que ele não dialoga com o que a educação básica tem como pressuposto. Ele não dialoga com a base curricular, ele não dialoga com os parâmetros que são trabalhados, com temáticas, com abordagem. Então, eu posso imaginar, por exemplo, um curso de licenciatura em História que ele tenha necessidade de discutir questões no campo da teoria da história. Isso é fundamental.
que é uma abordagem mais teórica, metodológica, mas eu preciso pensar que esse professor também precisa ter um forte conteúdo quando se trata de disciplinas como América, História da Idade Média, Amazônia, Acre, História Contemporânea, História Moderna, numa perspectiva, inclusive, de mostrar a diversidade sociocultural, étnica, de gênero que existe na sociedade brasileira. Então, quando você vai para esse outro campo e possibilita essa inter-relação, eu acho que a universidade, não obviamente criticando outras abordagens, achando que elas são necessárias também, mas eu acho que ela cumpre um papel muito importante para a sociedade. Essa inter-relação entre ensino superior e educação básica, essa rede que foi criada nacionalmente sob a liderança da UFRJ, o prazer de estarmos integrando essa rede a partir de um projeto que apresentamos muito sólido, com apoio da Administração Superior da UFAC, que foi aceito, para nós é um passo importantíssimo para comemorarmos os 40 anos do curso de História. E com detalhe, ao mesmo tempo que nós aprovávamos e tivemos essa boa notícia do mestrado, uma revista que nós criamos em 2018, final de 2017 e 2018, que é a revista Jamaxi, né? Que é um balaio, cabe tudo dentro, né? Uma revista extremamente diversificada. Ela acaba de ser referenciada pela CAPES com selo de qualidade. Que então, é o topo, né? Você, quando tem uma referência da CAPES com um selo de qualidade, nós recebemos um selo B3, é muito interessante para uma revista que está começando. Eu considerei muito boa essa avaliação da CAPES. Nós vamos vincular essa revista ao curso de mestrado, que é uma exigência, e as produções acadêmicas serão devidamente publicadas. A Jamaxi está ligada ao mestrado Linguagens e Identidades? Não, hoje a Jamaxi está vinculada à área de História da Universidade Federal do Acre e à Associação Nacional de História, que é a ANPU. As duas construíram essa revista e referenciaram. Agora, nós vamos fazer, além disso, a vinculação dessa revista ao programa de mestrado, e com isso as produções acadêmicas, artigos, elas também podem ser publicadas a partir de um espaço referenciado. Eu falei a respeito, lembrei aqui o Linguagens e Identidades, porque me parece, a impressão que dá é de que hoje, atualmente, o mestrado mais consolidado que nós temos hoje na UFAC, hoje, é a Linguagens e Identidades, com maior produção, maior volume, uma qualidade, enfim. Pessoal, eu acho que a universidade ela tem mais de 20 cursos de pós-graduação, 24, salvo engano, incluindo aí mestrados e programas de doutorado. Inclusive, o programa de Linguagem e Identidade aprovou recentemente um doutorado que já está em funcionamento, né? Mas eu ressalto que muitos desses cursos têm uma boa qualidade, né? Agora, o que o mestrado em Linguagens e Identidades tem feito, ele destaca-se exatamente pela perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar com a qual ele trabalha. Pois é, Sérgio, nosso tempo acabou, mas quando você falou que cabe tudo dentro do Jamaxi, me fez lembrar essa percepção a respeito da necessidade de uma leitura transdisciplinar, né, para usar uma linguagem feia aqui. Mas, Sérgio, então... Eu que agradeço. Obrigado pela sua vinda aqui. Dia 15, edital publicado. Dia 15, o edital publicado no site da UFAC. Você que se interessa por ter um curso de mestrado em História e dar aula de História, essa é uma oportunidade que você não pode perder. São 15 vagas para a comunidade e 5 vagas para as cotas. Nós voltamos logo após o intervalo falando a respeito de segurança pública, de certa forma, né?